Olá, seja bem-vindo ao Ponto de Controle Podcast, uma iniciativa da Associação dos Auditores da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, ASAI. Eu sou Rodrigo Amorim e hoje vamos falar sobre um tema super atual, que é a saúde mental e os desafios para as organizações públicas, que também é um grande desafio para o setor privado. Eu estou aqui com Valdinei Arruda, auditor fiscal do trabalho, chefe das seções de relações de trabalho da Superintendência do MTE aqui em Mato Grosso, diretor também do Sindicato da Carreira, uma pessoa com muita experiência sobre o tema. Seja bem-vindo, Valdinei. Obrigado pelo convite, Rodrigo, para falar desse tema que é muito importante, né? Que nós estamos enfrentando no mundo contemporâneo, o que a gente chama de saúde mental, adoecimento mental, mas o que vamos trazer aqui é como que as organizações podem e devem agir para mitigar esse adoecimento que é muito sério ainda no Brasil e no mundo. E para detalhar um pouco mais aqui o currículo do convidado, né? Ele é auditor fiscal do trabalho desde 1996, é diretor do Sindicato da Carreira aqui em Mato Grosso, ele também é coordenador da campanha nacional sobre saúde do trabalhador, aqui do tema que é o tema do momento, que é a norma regulamentadora número 01 e os seus efeitos sobre a saúde do trabalhador. Ele atua diretamente nessa promoção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis, né? Essa fiscalização das condições de trabalho e o cumprimento das normas regulamentadoras no país. Então vamos começar o nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Controle Podcast. E a primeira pergunta é: geralmente as organizações viam essa questão de saúde do trabalho, saúde mental, como um assunto individual. O que muda? Qual que é a virada de página agora, no século XXI, desse assunto? O que muda para as organizações? Bem, primeiro é preciso focar que nós temos um processo cultural, histórico, e essa individualização ela sempre foi vista no mundo contemporâneo. Primeiro, por entender que o homem era uma máquina, né? Então você tem aí todos os sistemas de produção, de produtividade baseado no modelo, principalmente do Fordismo para cá, em onde o ser humano foi inserido no modelo de entregas. No decorrer do tempo, isso não é de agora, muitos estudos vieram apontando justamente essa contradição do modelo de entregas, de trabalho, de produção, estavam adoecendo pessoas, levando à morte. E recentemente, muitas medidas internacionais, principalmente a OMS e a Organização Internacional do Trabalho, passam então a discutir como que os ambientes possam ser melhor gerenciados para que pudesse devolver mais saúde ou mitigar adoecimento ou agravos a lesões dessas pessoas que estão dentro do ambiente de trabalho. E aí, bem recentemente no Brasil, essa temática surge dentro de uma norma que a gente chama de norma regulamentadora. Essa norma regulamentadora, ela se altera para trazer os princípios norteadores que olhem a empresa com um gerenciamento de risco ocupacional, ou seja, onde estão esses riscos, quem são, qual o perigo, qual a probabilidade de ocorrer, como é que nós podemos prevenir, controlar e avaliar. E são vários riscos que ocorrem dentro da empresa, né? Risco físico, risco químicos, biológicos, ergonômicos. E aí dentro da ergonomia, ou seja, da organização do trabalho, é que começa a entrar, então, a necessidade de entender que os riscos psicossociais, adoecimentos psicossociais precisam ter um olhar diferenciado no ambiente de trabalho. Então, essa passa a exigir que o gerenciamento de riscos ocupacionais, já previsto para outros fatores como físicos, químicos, ergonômicos, biológicos, passam a identificar também os riscos psicossociais que as empresas ou o ambiente corporativo têm para mitigar ou prejudicar o adoecimento dessas pessoas. Certo. A questão da R01 na prática, né? Tivemos aí um contexto de impacto, foi prorrogado inclusive a cobrança enfática dessa mudança, inclusive a partir de agora ela já está valendo. Aí a minha dúvida principal é: qual que é o roteiro, de uma forma bem simplificada, que uma empresa, uma organização tem que fazer para construir um bom mapeamento que funcione, né? E o que o Ministério do Trabalho vai olhar na hora da fiscalização? Então, eu costumo fazer um exemplo bem prático para a gente poder identificar do que nós estamos falando, né? Nós estamos dentro de 2026, né? Para quem é mais antigo como eu, que teve um Fusca, seu primeiro carro,
a gente pode fazer essa correlação, né? Então, pegamos um Fusca e olhamos para o Fusca. O que o Fusca tem de segurança para permitir que quem dirige ou quem é passageiro tenha maior segurança caso ocorra um incidente ou acidente? De lá para cá, se hoje nós pudéssemos dizer assim, olha, nós precisamos que os carros tenham no mínimo 28 itens, vamos colocar assim, de segurança, que permite com que qualquer pessoa que dirija tenha uma probabilidade enorme de que se ocorrer algum acidente, ele saia com vida ou com uma lesão leve. Aí você vai pensar naquelas barras laterais, você vai pensar no freio ABS, você vai pensar no modelo do cockpit, onde fica o motorista, você vai pensar no airbag, e você vai aumentando esses itens. Esses itens desse carro não tem nada a ver com quem está dirigindo. Por vezes, quem está dirigindo até venha com algum trauma, concorda? E hoje já tem carro especializado para pessoas com deficiência, por exemplo. Adaptação. As empresas, elas precisam ter essa mesma lógica. Elas precisam se adaptar, incluir ferramentas que permitam com que aquele trabalhador, mesmo ele vindo com algum problema, ele possa, naquela empresa, não ser prejudicado ou ter o seu adoecimento piorado pelas que ele traz. Muito pelo contrário, possa até melhorar a sua relação. Né? E nesse contexto nós temos hoje, no último ano, 2025, foram 15% de aumento de números de afastamento na Previdência por o adoecimento relacionado ao adoecimento psicossocial. São mais de 456 mil pessoas afastadas. Essa relação nos impõe uma medida de identificar e entender onde que porventura tem um nexo causal. Ou seja, aí nós vamos então administrar isso dentro das corporações. Né? Nós precisamos identificar quais riscos e qual gravidade ele pode ter. Então, necessário se faz identificar que a empresa, você me traz essa pergunta, como que a empresa precisa, na prática, realizar o seu programa de gerenciamento de risco. Primeiro, entender que o programa ele não é um projeto de gaveta, ele é um programa que precisa ser vivo dentro da empresa. Segundo, ele tem que conter um gerenciamento de risco ali dentro. Os riscos estão inerentes à identificação, assim como se identifica que é necessário um airbag, porque pode ser que venha ocorrer um choque, você precisa identificar onde pode ser necessário estar. Ali, uma mitigação de um perigo. Então, primeiro você identifica os prováveis perigos. Então, sobrecarga de trabalho, por exemplo, que são metas inalcançáveis. Eu vou te dar um exemplo claro de uma empresa em que ele abre o ano dizendo que sua meta de entrega é 800 mensal, 800 entregas mensais de produtos ao final, impondo toda a equipe a necessidade de alcançar aquela meta. E vende isso para fora, inclusive. Só que quando você vai para o histórico da empresa, que tem 10 anos, em 10 anos ela nunca conseguiu atingir mais do que 450 mensal no passado. Então, essa sobrecarga é um risco, é um perigo. É um perigo de sobrecarga, de você exigir daquele trabalhador algo que a empresa não tem condições material nem histórico de ofertar. Coloca aquilo e vai dizer o que isso pode ocasionar ao final do mês, quando o trabalhador se sente incompetente, se sente inválido de não ter conseguido toda a equipe. O que isso pode impor a necessidade de quem está à frente do trabalho, porque ele vai imaginar que aquela meta não foi cumprida, também é culpa dele, do gerente ou do gestor maior, então ele vai transformar aquele comando inicial num outro comando mais forte de cobrança, e essa cobrança, como será essa cobrança e como isso vai reverberar dentro de cada trabalhador, do ponto de vista mental, mas também físico. Então, isso é um ponto muito direto que a empresa precisa realizar. Né? A norma regulamentadora e as explicações do Ministério do Trabalho traz exemplificações muito objetivas para que ele possa entender que a organização do trabalho, de como ele está organizado, pode gerar perigo, e esse perigo tem uma probabilidade, tem um risco, né? Probabilidade de causar lesão a esse trabalhador. Identifica isso, depois você vai elaborar uma matriz de risco, ou seja, qual a graduação dessa matriz, probabilidade dele ocorrer e lesão que ele pode ocasionar. A partir disso, você vai dizer, nós precisamos agora elaborar um plano de mitigação para isso.
Então, esse é o papel das empresas. A partir que ele vai mitigar, ele vai colocar várias ações para diminuir ou evitar o impacto de provável perigo, daquele perigo que possa ocorrer. E ele vai, a partir do momento que ele vai elaborando suas ações e olhando isso, avaliando o que está correto, o que está ok, provocando toda uma modelagem para que ele possa sempre ter uma melhoria, né? Uma melhoria em todas aquelas atividades que ele identificou. E precisa muito dialogar com a sua base, ou seja, dialogar com seus colaboradores, dialogar para ouvir. Quem mais sabe de perigos é quem está na ponta. Então, precisa ter instrumentos para ouvir e para identificar, para que isso possa ser mais assertivo possível. E esses pontos, então, são os pontos que a equipe de fiscalização e que os auditores vão observar aí nesses primeiros trabalhos. Já está sendo feito um trabalho orientativo, né? E depois que vem esse trabalho, vamos dizer assim, de conformidade e de eventuais sanções, certo? O que ocorre na verdade? O programa de gerenciamento de risco ele já é obrigado em todas as empresas que tenham trabalhadores regidos pela CLT. A 17, que é a ergonomia no ambiente de trabalho, ela já previu que você precisa levantar esses riscos, esses perigos e esses riscos. A grande diferença é que o gerenciamento de risco, que é previsto no PGR, é que foi estendido os prazos por mais de uma vez para que ele entrasse no programa de gerenciamento de risco a parte dos riscos psicossociais. Então, o PGR ele está válido para os outros riscos e os riscos psicossociais para entrar com a lupa para que ele possa identificar, fazer um plano de ação, tudo aquilo que a gente mencionou até agora, passou a ser exigido agora, dia 26. Então, portanto, já está válido. A empresa precisa, além de identificar, apresentar isso num gerenciamento de risco, para que os auditores possam identificar a parte não só documental, mas vai avaliar cada risco cada gradação, como é que está a gradação dele. A partir disso, se houve todos os outros documentos capazes de apresentar que aquela empresa ouviu os trabalhadores e que está executando. É isso que os auditores olham na prática, como está a execução disso no dia a dia das empresas. Certo. E para facilitar um pouco, nós temos aqui bastante audiência dentro do setor público, né? Vamos tentar explicar quais são os destinatários aí no âmbito dessa questão das mudanças da N01. Na administração pública direta e indireta, ela vai se aplicar como apenas às empresas, sociedade de economia mista, quem é seletista, ao servidor estatutário, o que muda para quem é estatutário e para quem é seletista, como que está funcionando isso? Bem, primeiramente a obrigação da ANR, eu digo que a obrigação de implantar modelo de gerenciamento de riscos psicossociais é de todos, seja de qualquer corporação, porque ela é viva e ela existe dentro dessa realidade. O adoecimento psicossocial agravado pelo ambiente tóxicos existe em todas as relações. Então, portanto, é dever de toda a organização pensar nisso como medida não só de saúde das pessoas, mas até a própria sustentabilidade das entregas dos serviços, né? O cidadão ou a cidadã mais saudável, a sua produtividade é melhor. Agora, a Auditoria Fiscal do Trabalho, ela tem a competência ela tem competência, sim, de levar essas orientações a qualquer instituições, como orientação técnica, e no caso do ambiente que tenha pessoas regidas pela SLT, nós exigimos a obrigação para implementação e podemos autuar caso a empresa esteja alguma irregularidade, alguma infração cometida na elaboração desse programa, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, da N01. Mas, de fato, nós temos uma realidade que a gente olha pelos números, onde o adoecimento provocado por um ambiente tóxico que a gente se refere, um ambiente mal cuidado, com uma proporção de afastamento grande. E esses afastamentos, quando no seletista, nós temos uma medida minimamente para conseguir encontrar que são os afastamentos pela Previdência. No estatutário, a gente não tem essa mesma medida para olhar no âmbito da Previdência. Mas o que a gente sente na prática, empiricamente, é que o ambiente público ele tem um número muito elevado de afastamentos, absenteísmo, rotatividade, no caso público, mas afastamentos. E é uma realidade
nos parece muito mais séria no ambiente público, porque realmente no ambiente privado você tem várias outras exigências legais que as empresas procuram se adequar, do que no ambiente público, que ainda isso não tem um olhar diferenciado, nem mesmo uma exigência, né, no sentido de penalização. Certo. Ainda falando um pouco dessa parte de fiscalização, por exemplo, como auditoria, sendo que é um grande universo aí de organizações para poder avaliar, fazer inspeção. Quais são os critérios que vocês utilizam? Por exemplo, alguns setores e segmentos têm maior risco e vocês olham com mais cuidado, o risco das organizações, essas questões da previdência, como que vocês fazem esse planejamento para verificar, especialmente por causa das demandas que vão surgir dessas mudanças da N01? Então, nós sempre realizamos um planejamento do ano anterior baseados em dados e números. A partir desses dados, desses números que nos chegam, a gente tenta compor uma base de conhecimento para poder aferir nossas ações na ponta no ano seguinte. E uma das bases são esses números que eu te falei, que são os afastamentos, e aí a gente quantifica isso por segmento econômico, para identificar quais segmentos econômicos, e a partir do segmento econômico, quais são as empresas que nós temos conhecimento que podem apresentar maior índice de adoecimento, para poder realizar as atividades de ações fiscais nessas empresas. E é chamado de projeto TAP, né? É um TAP que a gente realiza, e a partir daí a gente enumera as empresas para poder fazer um trabalho às vezes diferenciado. Um exemplo, claro, há 3 ou 4 anos a gente fez um trabalho nessa mesma linha de levantamento das empresas voltadas para madeireira, porque nós tínhamos um número muito alto de acidentes com lesão grave e mortes, que levaram a mortes também, e nós fizemos um trabalho bem exaustivo de levar informação inicialmente, exigir uma melhoria, levando o que era necessário as melhorias para as máquinas e equipamentos, e só no terceiro momento nós fizemos as ações pontuais de identificação de algumas empresas. Isso deu um resultado muito interessante no âmbito do Brasil, em especial em Mato Grosso. Levou muitas empresas a melhorar suas máquinas, seus equipamentos, e a mesma linha que nos parece que a gente vai ter em relação ao adoecimento psicossocial, que é muito sério. E dentro do adoecimento psicossocial, a gente não podemos esquecer da temática do assédio. O assédio, ele ainda é um tema que permanece nas relações do trabalho, por vários motivos de cultura e por outros motivos, e que tem gerado muito adoecimento também nas relações. E em relação especificamente ao assédio, é importante dizer que para as empresas possuem obrigação de constituir uma CIPA, Comissão Interna de Prevenção e Acidente, elas hoje são obrigadas a adotar uma linha interna de clareza sobre a temática, ou seja, tem que realizar eventos, mínimo um evento por ano, sobre a temática do assédio. Precisa ter um canal de escuta, um canal que respeite o anonimato e que o canal tenha um fluxo, para que você possa identificar como está a relação do assédio dentro das empresas, e a partir desse canal, qual é a medida as empresas precisam ter e apresentar uma proposta de medidas de ação objetiva e clara sobre a condução do que vem dessas informações do canal de denúncia. Essa é uma medida prevista na legislação, mas ela vale também para os órgãos. Para conseguir entender essa dimensão, tem uma pesquisa realizada, me lembro da empresa que fez, com mais de 36 empresas, e o resultado foi que 76% das mulheres declararam ter sofrido assédio. 76% das mulheres empregadas declararam sofrer assédio. Um número bem impactante. Mas o que é mais impactante é que só 36% decidiram denunciar. E desses 36%, só 15% tiveram alguma resposta dessa denúncia. Isso porque o assédio ele é muito silencioso, né? Primeiro que ele é silencioso. Primeiro que o assédio ele trabalha muito no medo de quem está do outro lado, que está sofrendo assédio. E sempre culpa quem sofre. Então existe uma revitimização quando se trata de assédio. Então é um tema persistente nas relações do trabalho, nas relações em qualquer corporação,
E é um tema que, segundo o estudo da Organização Mundial de Saúde, nós já temos esse estudo, né? Nós perdemos 12 milhões de dias de trabalho no ano por afastamento relacionado à temática do adoecimento psicossocial. E o que é mais impactante é que se nós investíssemos um real, as empresas, né, ou as corporações investissem R$1, esse é um estudo em mais de 36 países e mais de 150 empresas, se investisse R$1 só para combater o assédio, o retorno em produtividade seria em R$4. Então, assim, é um raciocínio de que o adoecimento psicossocial em relação ao assédio é real, existe. Ele diminui, ele tira a produtividade, tira engajamento, além de produzir adoecimento. Tira a inovação, que hoje é um dos objetivos das organizações em meio a essas mudanças, né, de tecnologia, é inovar. E uma pessoa num ambiente tóxico, ela não inova. Não inova. Ela vai ativar o seu modelo de retração, ou seja, ela vai se encolher por vários motivos, né? Então você tem aí a tendência do ser humano de se resguardar e uma defesa dele. Muitos seres humanos vão fazer isso, né? Depende de cada ser humano, cada um tem uma reação, mas a maioria, numa conversa, por exemplo, de um modelo de reuniões, onde a pessoa que levanta a voz para propor algo e esse algo é visto pelo líder como uma crítica, né? Ele automaticamente devolve de uma forma podendo pedir para a pessoa ou ridicularizá-la, ou rir, ou fazer um gesto de que a pessoa não sabe nada. Então isso gera não só na pessoa, mas gera no grupo a sensação de que eu não posso falar. Se eu falar, eu vou ser ridicularizado, então eu me calo. Consinto, falo nos corredores ou não me engajo. Né? Isso é um padrão de adoecimento. Então isso é um risco, isso é um perigo. Você inibir alguém por palavras, por ações, reuniões, é um perigo. E o risco da gravidade ou da lesão que pode ocasionar essa realidade. Então, esse é um contexto que nós precisamos enfrentar sobre a ótica daquilo que você traz aqui para a gente também. Se nós queremos provocar inovação, soluções, nós temos que dar capacidade dessa pessoa se sentir pertencendo, né? Se sentir pertencendo ao ambiente e aceito. Para que esse modelo de gestão ou de cultura do medo que a gente tem ainda possa migrar para a capacidade de uma gestão mais sustentável. Perfeito. Vamos avançar agora para um aspecto que tem muitas pessoas, às vezes, que estão assistindo a gente e que não entende exatamente o que seria o ambiente tóxico. Eu queria que você descrevesse as práticas nocivas que caracterizam um ambiente como tóxico, para quem muitas vezes não escuta muito essa expressão, possa entender. Olha, eu vou dar alguns exemplos práticos do serviço público para a gente entender como que o ambiente pode ser tóxico, né? A gente já passou por isso e isso é um exemplo real. Quando você muda de gestão, e a gestão pública, ele é muito ligado a quem está na gestão, de quem está no poder. E a relação de quem está no poder, ela é muito mais forte, ela é muito mais pesada em todas as suas ações, tanto no que ele pensa, no que ele faz, naquilo que ele fala. Ele vai ter uma reverberação muito mais forte para quem é subordinado. Nós temos um caso específico, né, a gente denomina no material que eu trago, na palestra que eu trago, como Letícia. Letícia é um nome fictício, né? Ela é servidora pública e tinha um cargo e tinha projetos em desenvolvimento. Quando muda a gestão, ela perde o cargo, mas ao perder o cargo, todas as reuniões que ela tentava falar dos projetos, tentava que ela falar ou trazer os projetos, ela era sempre ridicularizada, sempre era dizendo que ela não sabia o que falava, não sabia o que dizia, que ela não tinha conhecimento. E aí o que isso foi trazendo para ela e para quem estava do lado dela? Foi trazendo que a mudança ali era de que aquele ambiente não favorecia mais quem apresentava sugestões, quem apresentava soluções, quem tinha desenvolvido, mesmo que boas, as soluções não valiam mais. Essa toxicidade não foi só para ela. Essa toxicidade foi para ela especificamente, mas ela foi um recado para as outras pessoas que não estavam concordando ou que não queriam concordar com toda a mudança que a nova gestão queria trazer. Então foi a forma de controle e de poder que aquela nova gestão assumiu para fazer as mudanças e o controle para que aqueles servidores entendessem que quem manda ali não era mais a ideia do ouvir todo mundo.
Então a ridicularização passou não ser só com ela, mas com quem tentou defendê-la também. Se você está defendendo ela, então é que você pensa igual a ela, né? Foi essas palavras que a gente ouvia. Então, isso é um modelo de toxicidade. É um modelo de gestão em que você impõe uma desqualificação reiterada, premeditada, para que você afaste aquelas pessoas que você, em tese, entende que não quer mais, mas você não pode mandar embora, porque é servidor público, você não pode tirar do setor ainda, e gerando nessa fictícia Letícia a sensação de impotência por um tempo. Quando ela começou a se calar, e ela praticamente passou a ser omissa no serviço público. Provavelmente voltará se uma nova gestão trouxer ou a recuperar essa autoestima dessa pessoa, mas muitas vezes essas pessoas, o que elas fazem? Elas se retraem. O impacto pode ser tão forte que ela passa a tentar fazer só aquilo que lhe pedem para evitar nova exposição, porque isso fere. Isso é um exemplo de toxicidade, é um exemplo de relação que a gente traz e é um exemplo, claro, de perigo e de risco, que precisa aparecer num gerenciamento que a gente está exigindo agora, que a norma regulamentadora agora exige. Não sei se foi claro. Foi perfeito. Inclusive, avançando agora para aspectos de governança, tem uma expressão ainda sobre ambiente tóxico. Isso, eu vejo muito pessoal comentando sobre isso no LinkedIn até, que é uma área que se comenta muito de questões profissionais na rede social, que é a questão do microgerenciamento, que é aquele gestor que tem aquele controle excessivo sobre os seus funcionários, seus colaboradores. Então, por exemplo, muitas vezes ambiente extremamente, aquele gestor exerce muito controle, não deixa ter uma certa liberdade criativa, e isso causa adoecimento mental e deixa o ambiente tóxico. Eu até lendo sobre o assunto e conversando com vários segmentos, né? Por exemplo, se você tem servidores de alta performance, bem qualificados, é muito provável que eles não precisem, até para eles conseguirem performarem bem, eles têm que ter espaço, tem que ter, no máximo, uma diretriz e um acompanhamento razoável. O que a gente vê na prática, especialmente no setor público, muitas vezes um controle excessivo que acaba, além de bloquear a inovação, causando adoecimento, porque eu vejo que muitas vezes se confunde hierarquia com controle excessivo. Hierarquia, por exemplo, quando a gente vai trabalhar sobre governança, a parte de gestão de pessoas, você define papéis e responsabilidades. Então, você vai explicar para a pessoa a meta, vai explicar como ela faz e ela vai ter como entregar. Eu entendo que isso ainda, essa questão do desenho de governança, do modelo e filosofia do negócio, muitas vezes por líderes despreparados, que é uma expressão que eu acredito que está, inclusive, no catálogo de risco, né? Essa parte de líderes despreparados. Liderança. Influencia também muito nisso. Você concorda sobre essa questão? Concordo com o modelo de liderança, sim. Aí eu vou tentar explicar aqui duas situações que vai de encontro ao que você se referiu ali. Porque toda a relação de trabalho, ela tem, segundo o Christophe Dejoux, e é real, precisamos explicar as duas bases da rotina de trabalho. O que é trabalho prescrito e o que é o trabalho real. O trabalho prescrito é isso que você se refere. Você fez um concurso público, você estava lá no edital, o que você vai fazer, o que vai prestar quando você é chamado para uma função ou mudado de setor. Ali tem o regimento do que o auditor vai fazer. Aquilo está prescrito, está dito ali, previsto. Mas na sua realidade, quando você vai para a ponta, você tem que resolver problemas que nunca apareceram, você tem que solucionar, às vezes, questões internas que aparecem no momento, você tem que dar seu jeito para resolver soluções que não foi prescrito. E a gestão ou os riscos psicossociais, ele acontece muito, na maioria das vezes, no trabalho real. E é na realidade que você precisa entender. E aí você precisa captar o quanto essa ordem ou você fala do controle, da capacidade do gestor, quando ele entende que, por ele estar numa situação de gerenciamento do processo, ele precisa, então, controlar minuciosamente, inclusive o horário que entra, o horário que sai, produção, o que não é produção. Isso vai gerando na equipe a total sensação do medo de não responder à altura daquele gestor. Essa capacidade de você controlar
e o excesso de controle, ele realmente traz para o subordinado, ou seja, para o colaborador, como queira chamar isso, quem tá sendo coordenado, a sensação de impotência, de incapacidade. Porque a capacidade é diferente. A motivação para você permitir que alguém faça, ele não vem pelo comando do controle e nunca virá. Porque o controle você entrega, é o controle prescrito, aquele final do trabalho, né? E mesmo se não entregar, a capacidade de, com a equipe, identificar por que não entregamos. Quais foram os pontos que a gente não conseguiu avançar? Por que não avançamos? Qual é o que nós, como chefe, né, podemos apresentar para cada um de vocês para que no próximo mês a gente consiga avançar? O que faltou para a gente encontrar esse melhor caminho? Então, a diferença é essa. A diferença de você colocar o sujeito controlado como culpado, individualizando, né? Incapacitando, porque quando você faz esse tipo de pressão, você está, na verdade, trazendo ele, e aí você vai atrás de toda a leitura, até da neurociência, você vai entender que nosso cérebro trabalha, quando pressionado, ele aciona o modelo do fechamento, ou seja, ele pensa menos, porque ele está se protegendo, e aí você passa, então, a adotar a cultura, aquilo que você se referiu no início, né? A cultura capaz das organizações. Identificar se essa cultura é a cultura do medo, da pressão, ou se é a cultura da cooperação. Porque todos os seres humanos, quando se sentem cooperados, quando se sentem pertencendo, eles se engajam e eles conseguem ter mais liberdade para a expressão, liberdade de produção e liberdade de entrega. E essas entregas serão melhor. Para essa modalidade de discussão que a gente quer trazer. Os estudos avançam nessa linha. E aí a gente pode pegar boas práticas. As grandes corporações, elas estão investindo nessa linha. Aí a gente fala de dimensão de jornada, não é o caso, mas essas empresas, elas promovem ambientes muito mais tranquilos, sustentável, e aqueles colaboradores conseguem produzir em menor tempo com maior produtividade. Aí você vê várias corporações internacionais que possuem. A Amazon, por exemplo, ela investiu num ambiente de trabalho como um ambiente muito parecido com esse, mas natural mesmo. Então você passa por dentro, onde a natureza está junto. Por quê? Porque eles entenderam que o contato com a natureza provoca em nós, seres humanos, uma conexão melhor conosco e nos faz mais producente, fazendo com que a gente tenha condições de entregar em menor tempo aquilo que é necessário. Portanto, essa é a linguagem que a gente precisa avançar, ou seja, essa cultura que nós estamos e que o PGR, de risco psicossocial, gerenciamento de risco psicossocial, quer trazer para a discussão do mundo corporativo, seja público, principalmente público, como privado. E sobre essas questões aí de cultura do medo, tem uma expressão que é muito utilizada, que é a tal da segurança psicológica, né? Ou seja, as pessoas têm que estar num ambiente onde eles possam falar o que pensam, de certa forma ser razoavelmente tolerante ao erro, né? E que eles possam exercer livremente, desenvolver seu aprendizado e entregar aquilo pela qual eles acreditam, pelo qual eles foram contratados, tendo as condições e ferramentas razoáveis. Então, quando a gente vai falar em segurança psicológica, a gente já estuda isso desde quando eu trabalhava com governança e compliance, e o assédio moral, assédio sexual já é um risco de integridade muito conhecido que se trabalhava desde sempre nos programas de integridade. A pergunta que eu faço, como que você vê esse movimento, especialmente das grandes organizações, de integrar esses riscos psicossociais e atualizarem aí os seus programas de compliance, programas de integridade, porque isso tudo é conectado. Então, o que eu visualizei quando eu trabalhei com compliance em auditoria? Que muitas vezes organizações, na hora de identificar esses riscos, eles veem que a sua própria estrutura fomenta alguns problemas e é necessário, inclusive, mudanças radicais, mudanças, por exemplo, criar um setor, segregar funções, contratar um novo perfil de liderança. Você acredita que é o mesmo caminho que muitas organizações estão tomando? Eu acredito que sim, mas assim, a gente precisa distinguir os problemas individuais para os problemas organizacionais. Primeiro ponto, tem que ter essa maturidade. Por que algumas empresas conseguem, hoje, no Brasil,
conseguem trabalhar com autistas, porque implementaram na sua organização toda uma mudança de cultura que permitiram que aquele autista se sentisse pertencendo e producente e produtivo. O que muito, embora antes deles entrarem nessas empresas, eles não eram. Muito pelo contrário, manifestavam o autismo de uma forma até mais severa. Até reduziram e conseguiram fazer uma relação melhor. Então, o primeiro ponto é isso. A individualidade, a organização pode sim melhorar os seus problemas individuais, ou seja, mesmo se essas pessoas vêm com algum problema de adoecimento. Segundo, de fato, você fala a pergunta em relação à segurança psicológica, né? Que é um tema muito premente nas organizações. Eu quero retomar sua pergunta, que você falou ao final. A última sobre como que essas empresas estão adaptando ali sua parte de governança, programas de compliance, especialmente quando elas veem que a própria estrutura da organização fomenta esses riscos, ela precisa revisar o seu modo de atuação. E aí você fala em mudança de pessoas, né? Eu tenho a tese de que quando você identifica que a organização, a cultura organizacional é que está provocando adoecimento, você precisa identificar, por isso a divisão pessoa e organização. Porque se a pessoa ela vem de culturas, ela vem de ser ensinada e nós fomos ensinados, nós precisamos, a partir do momento que ela está na minha organização, ela entender que o procedimento agora é outro e eu vou dar uma chance para que ela incorpore esse novo olhar. Vou te dar um exemplo muito claramente sobre isso. Eu conheci um gerente de banco. Quando ele saiu e se aposentou, ele montou uma empresa. E ele contou, no final da minha palestra, ele disse, entendi agora, Valdinei, eu tinha uma empregada doméstica e eu fui tão carrasco com ela, no sentido de cobrar dela tudo certinho, e depois ela não conseguiu ficar comigo, e minha esposa até me criticou por isso, porque eu estava repetindo o mesmo padrão que eu aprendi no banco. Então, quando você traz um padrão, nós precisamos entender que se uma pessoa executa algo, às vezes é porque traz um padrão. Então, você fala do líder. É preciso até mudar o perfil do líder. Eu diria que nem a organização precisa mudar o perfil do líder, contratar um novo líder. Mas ele precisa identificar qual é a cultura que está colaborando para que aquele perfil daquele colaborador, daquele líder, continue ainda sendo pela gestão do medo ou por outra gestão que está provocando uma toxicidade no ambiente de trabalho. Entendi, é mudar a cultura. E muda a cultura e traga ele para mudar. Porque senão você faz uma jogada boa até para a empresa. Coloca alguém melhor e manda ele embora. Só que ao mandar ele embora, ele vai continuar a manter aquela cultura em uma das empresas que for. E muito pelo contrário, pode até levar ao trauma de ser mandado embora porque ele achava que estava fazendo certo. Então, o que a gente provoca, o que traz nessa linha de raciocínio que a gente provoca é justamente isso. Isso vale muito para as organizações públicas, principalmente porque não dá para mandar embora e nem ficar trocando. Então, quando identifica os sinais, aí você pode fazer pesquisas, existem pesquisas específicas para levantar. Existe pesquisa para conseguir identificar que tipo de adoecimento ou sinais de fragilidade na organização, no comando que tem aquele setor, e você trabalhar em cima da organização, ou seja, do modelo de gestão da organização, de liderança, do modelo de metas, no modelo da organização do trabalho, no modelo das reuniões, no modelo da conversa relacional. Então, para isso, o programa de gerenciamento de risco ocupacionais vem demonstrar que deve ser o caminho. A gente sair da individualidade, Entendi. Não olhar o indivíduo, é como o assédio, tá? Eu vou dizer um exemplo prático. Não que você precisa dar o peso aos pesos de acordo com a modalidade e o tipo do assédio e da gravidade. Isso não tira se tem a ver ou não, se for assédio sexual, se tem que ver denúncia. Mas é importante entender que a organização ela não pode só olhar entre a vítima e o agressor. Que se ela só olhar entre a vítima e o agressor, ele vai penalizar o agressor, até mandar embora, né, por justa causa, e vai ter que compensar a vítima, até financeiramente por vezes, né? Mas o ambiente continua o mesmo. Entendi. Inclusive, há um risco já li sobre isso, né? Que o padrão se repete, porque o problema é da cultura. É da cultura, exatamente. Exatamente. Entendi. É realmente bastante
profunda essa questão. E uma pergunta que eu faço em relação a esses problemas, a gente sabe que tem essas atualizações de legislação, o problema sempre existiu, temos um novo olhar e uma solução mais contundente, né? Parte de risco. Hoje, se um trabalhador com a ANR já produzindo todos os seus efeitos quiser fazer alguma denúncia, como que funciona os mecanismos aí junto aos órgãos externos aí que têm poder de fiscalizar essa atuação? O Ministério do Trabalho ele ainda tem um defeito grande em relação a recebimento de denúncia, né? A gente tem um site que é o IP, se você pesquisar IP, que é a árvore, né? IP, denúncia IP, você vai ser redirecionado para um canal de denúncia do Ministério do Trabalho. Ele é um pouquinho trabalhoso de incluir, mas é um canal e essa denúncia chega para as regionais. Se for feito aqui no Mato Grosso, ele vai chegar aqui para apuração. Você tem também o comparecimento, né, dentro das unidades do Ministério do Trabalho para fazer as denúncias pessoalmente. E tem o canal 153, que é um telefone que você pode ligar e aí a partir desse telefone também apresentar a denúncia. A gente tem, nos últimos anos, recebido muitas denúncias ou aumentado o número de denúncias em relação a assédio. Está havendo uma maior compreensão do cidadão, das pessoas, e tem conseguido identificar a diferenciação do que é mando, você falou aí, do que é gerenciar, do que é executar um trabalho hierarquizado, do modelo de assédio, né? E isso é importante, porque acaba melhorando o conteúdo das denúncias e, com certeza, isso provoca uma melhor apuração na ponta. E nós temos agora no Ministério do Trabalho setores específicos, tanto para fiscalização de adoecimentos psicossociais, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, e nós temos um projeto chamado de Projeto de Combate à Discriminação, que entra os assédios, e esse é um projeto nacional, tem foco a diminuir. Antigamente a gente tinha muita essa dificuldade de identificar quando há ou não discriminação. Hoje a gente tem ferramentas na ponta para identificar essa realidade no mundo laboral e a gente tem feito as ações, e isso tem gerado auto de infração, tem gerado recomendação e outras ações referentes à melhoria do ambiente de trabalho nesses itens especificamente. Certo. Para encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua atuação como coordenador dessa campanha nacional de prevenção aqui em Mato Grosso e deixasse uma mensagem especialmente para os gestores sobre essa importância de gerenciar bem os riscos psicossociais, né? E quais são os retornos que ele vai ter para a organização. Não, primeiro a campanha nacional de prevenção e acidente, ela é anual, todo ano. Esse ano ela foi lançada tendo como foco os riscos psicossociais, então a campanha ela traz várias informações, fizemos o lançamento dela recentemente aqui no estado e deveremos ter outros eventos nas regionais em que a gente consiga levar um pouco daquilo que nós conversamos aqui, mas principalmente voltada para os empregadores e voltada para os profissionais que lidam com essa temática, para que eles incorporem isso no seu dia a dia. Esse é o grande objetivo da campanha. Que tiremos dúvidas e que ele seja, obviamente, incorporado. São informações didáticas, pedagógicas, para que as empresas possam assimilar e produzir uma incorporação mais assertiva. O que eu digo para cada um gestor, seja público, seja privado, é que o caminho do gerenciamento de risco psicossocial, ele é sem volta no Brasil. Por vários motivos. Primeiro, porque os trabalhadores estão entendendo o que é, então, portanto, eles estão passando a exigir essa relação mais humanizada. Segundo, porque passa a ser cobrança e penalidade, seja penalidade administrativa do órgão do Ministério do Trabalho, seja penalidade na Justiça. A Justiça já vinha há muito tempo trabalhando com os danos morais referentes a assédio e agora vai passar também a admitir, enxergar e atuar perante a realidade do adoecimento psicossocial. É preciso entender, então, que para gestores e para as empresas, às vezes pode ser uma situação de risco financeiro por conta dessas ações de fiscalização ou da justiça. E, por outro lado, é uma possibilidade de entender que o gerenciamento de risco psicossocial ele é um investimento. O retorno dele para a gestão é altíssima.
E de todos os riscos que você possa pensar em executar para melhorar a realidade do trabalhador, o programa de contenção, de prevenção, de controle e de avaliação dos riscos psicossociais é o mais barato. Porque quando você faz pequenas ações, o resultado é muito maior. Então, uma mudança de postura de um gestor, só uma mudança de postura quando identificado que aquela modalidade de forma dele conduzir uma reunião estava provocando uma antipatia da sua base, e identificado isso já gera um retorno muito grande. A forma de você cobrar e de trabalhar suas metas, a forma de você cobrar e trabalhar sua liderança, a forma de você colocar a liberdade, mais liberdade, né? A forma de você ouvir. Então, percebe que o gerenciamento de risco social ele é muito mais fácil diante, por exemplo, do investimento que você tem que ter numa máquina. Quando você precisa trocar a máquina, porque aquela máquina, infelizmente, não traz segurança e saúde para o trabalhador. Ou o investimento que você tem que fazer para controlar um risco químico, um risco biológico. Então, e o retorno é muito maior. O retorno financeiro, não só financeiro para a empresa, mas também de sustentabilidade das relações no ambiente de trabalho. É saudável, tanto para quem está sendo dirigido, como para quem está dirigindo. Certo. Bom, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa. Foi um prazer conversar com você sobre esse tema tão atual e tão profundo, que eu acredito que, inclusive, é um dos temas mais importantes para organizações hoje, no que diz respeito a não só resultados, mas o que eu gosto de falar em governança é que governança é, sobretudo, geração de valor às partes interessadas. Então, se você não consegue gerar valor para a sua equipe, sua parte interessada interna, como que você vai gerar resultado aí para os seus clientes, para a sociedade? Então, é um assunto essencial e eu acredito que o trabalho que vocês estão fazendo vai fazer a diferença. Acreditamos nisso e vamos colocar todo o esforço para que isso possa ocorrer no Brasil e especialmente aqui em Mato Grosso. O podcast Ponto de Controle chegou ao fim. Você pode acompanhar a nossa programação e informações sobre o programa no canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!